Bom, a gente já falou aqui do balanço patrimonial, mas vamos lá. Balanço patrimonial é onde a gente tem os ativos, que são os bens e direitos, de outro lado a gente tem o passivo, que são as obrigações, e o patrimônio líquido, de forma que o ativo é igual ao passivo, mais patrimônio líquido. Então, o que a empresa tem de bens e direitos, ou ela financiou com capital de terceiros, que está no passivo, ou capital próprio, que está lá no patrimônio líquido. E o que são os ativos de uma empresa? Ativo é caixa, os móveis, os imóveis. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos abrir uma empresa agora, vamos abrir uma loja de roupas de academia, né? Então, a gente vai lá, a gente compra o imóvel, a gente compra os balcões, a gente compra computador, a gente faz esses investimentos, a gente está investindo nos ativos. Então, a gente gastou lá R$100.000 para fazer a nossa loja de roupas de academia. Aí, passado algum tempo, passado um ano, a gente resolve vender essa loja. Será que a pessoa que vai comprar essa loja, ela vai pagar 100 mil, mais de 100 mil ou menos de 100 mil? E como é que ela vai fazer esse cálculo de quanto vale, afinal de contas, a minha loja? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Quando uma pessoa ela decide comprar ou não uma empresa, quando ela decide avaliar, né, uma pessoa, um fundo ou de investidores ou qualquer outro, um concorrente resolve comprar uma empresa, o que ele vai olhar? Ele vai olhar a capacidade de gerar fluxo de caixa da empresa que ele está comprando. Então, ele não vai olhar o que a empresa tem de ativos. Os ativos, se a empresa estiver gerando menos fluxo de caixa, ou a expectativa ser muito menor do que na conta dele é o valor daqueles ativos, seria melhor vender os ativos, né? Porque significa que ele não vai ganhar com a operação da empresa tanto dinheiro assim. Então, em resumo, o que a pessoa olha quando ela decide adquirir ou não uma empresa? O valuation. O que é o valuation? É uma projeção de valor da empresa e, no caso, uma das formas mais comuns de fazer essa análise é através do fluxo de caixa da empresa, a capacidade da empresa de gerar fluxo de caixa. Então, vamos falar de novo da nossa loja. Então, a gente investiu 100 mil, ok, mas quanto é que a gente está ganhando por mês com essa nossa loja? Então, a gente vai olhar o DRE da empresa. A empresa ela tem 80 mil de receita, ela tem 60 mil de custos, ela tem uma depreciação, um imposto, no fim ela gera 20 mil reais por mês de resultado. Todo esse resultado é caixa? Não necessariamente, né? Como a gente sabe, a depreciação, por exemplo, é um valor que é alocado no resultado, ele é reduzido, ele é um redutor do nosso resultado, justamente para dizer que aquele ativo nosso, aquele computador nosso, ele vai perdendo valor no decorrer do tempo. Até porque a empresa, para sobreviver, ela precisa repor os ativos dela. Então, não necessariamente todas as contas que estão ali na DRE são representativas do caixa. E a gente tem um outro fator, né, que é o fator tempo. Então, às vezes a empresa reconhece uma receita, mas ela não necessariamente ela recebeu aquilo em caixa no mesmo período. Mas o que eu quero mostrar aqui, num exemplo bem simples, vamos pensar na empresa tendo recebido tudo que ela vendeu, então vamos pensar na receita dela sendo sim a entrada de caixa, e vamos pensar também nesses conceitos de despesa como sendo despesas que realmente saíram o valor do caixa, até porque não trouxe planilha, que eu estou tentando mostrar para vocês uma forma simples de trazer um conceito. Num próximo vídeo a gente vai mostrar um pouco mais de conta para a gente avaliar melhor essa questão. Então, se o investidor quer comprar a minha empresa, ele vai olhar e vai falar, tá bom, a sua empresa, ela tá gerando 20 mil de caixa por mês, ela vai gerar 20 mil esse mês, ela vai gerar 20 mil mês que vem, ela vai gerar 20 mil outro mês, e aqui a gente tem um conceito de perpetuidade, que a gente não pensa na empresa encerrando as atividades depois de algum tempo, né? Então, a gente tem um conceito de perpetuidade. O que o investidor vai fazer? Ele vai olhar e vai somar esses fluxos de caixa, vai descontar uma taxa trazendo a valor presente e vai falar, olha, a sua empresa, ela traz um valor de tanto, que é o valor que eu vou pagar por ela. Ah, mas os meus ativos, não, né? O que você investiu no passado não representa qual a sua expectativa de ganho futuro. Então ele vai olhar a expectativa de ganho futuro, porque senão não compensa para ele abrir comprar aquela empresa. Nesse caso aqui, só para simplificar, né, o exemplo, se a gente considerar uma taxa de 10% de desconto, a gente está falando que a empresa vale 200 mil. Então, eu investi 100 mil nela, mas para uma pessoa que queira comprar, porque ela está gerando um fluxo de caixa legal ali, a pessoa vai olhar e falar, não, eu pago 200 mil por ela.
Poderia ter situações em que entrou um concorrente bem próximo ali da minha loja e o comércio, e para mim, todos os meus números reduziram muito, né? Meu faturamento reduziu muito, eu tive um aumento de custo, algumas coisas assim, e por algum motivo, quando a gente faz a conta do valuation, ele dá menos que os 100 mil reais. Então pode acontecer isso, pode ser que a empresa seja avaliada num valor diferente, um menor, num valor maior do que o que está exposto ali como sendo os nossos ativos, os nossos bens e direitos. Aí você fala, mas se a pessoa falar para mim assim, a sua empresa vale 50 mil, mas eu gastei 100 mil, então provavelmente não vale a pena você vender, vale a pena tentar vender os ativos, né, para terceiros. Então eu vou vender aquele computador, vou vender aquela mesa, porque não valeu a pena, não vai valer a pena vender por 50 mil. Vai depender muito se aquele ativo, na hora que você vai vender também, se o valor dele de mercado é exatamente o valor que está no balanço, porque a gente tem que lembrar que o balanço ele traz o valor histórico de aquisição do ativo e não necessariamente o valor de mercado. Mas sem criar muita complexidade do assunto, que não é a intenção, aqui eu só quero mostrar um pouco de conceito do que é um valuation de uma forma bem simples e bem clara para vocês. E aqui, então, só para finalizar, uma coisa que a gente já falou em outro vídeo, que é que a gente tem a diferença entre book value, que é o valor que está lá, né, tá lá na nossa contabilidade, quanto que vale a minha empresa, 100 mil, e o market value, que é o valor que alguém está querendo pagar, quanto que realmente vale. A gente pode pensar num conceito parecido, que geralmente esse valor não vai ser maior, né, mas assim, o valor de algum imóvel que a gente comprou, de algum bem que a gente comprou, né, então a gente comprou um valor de um imóvel por 100 mil, ele está registrado por esse valor, mas o que é o valor de mercado? É o quanto que as pessoas estão pagando. Em determinado momento, pode ser que estejam pagando menos, né? Ou as pessoas estão com menos crédito, tem muito imóvel à venda, as leis de mercado, em algum momento pode ser que ele esteja valendo mais. E aí também, se a gente pensar não no imóvel, né? Um imóvel com um objetivo de ganhar dinheiro com ele, o que o investidor olha ali? Quanto de aluguel aquele imóvel vai trazer no futuro. Então ele também vai fazer uma análise baseada numa expectativa de fluxo de caixa daquele investimento que ele está fazendo. O conceito é bem parecido. Então, só para encerrar, o que um comprador vai analisar na sua empresa? Qual a expectativa de fluxo de caixa? Ele vai descontar essa taxa que ele vai descontar, ela considera risco, considera expectativa, considera que comparação, quanto que ele obteria no mercado se ele conseguisse vender, se ele conseguisse investir, se ele investir num outro tipo de ativo, num outro tipo de investimento de risco parecido. E é assim que ele vai analisar e assim que a gente vai ter uma apuração, uma estimativa de quanto vale a sua empresa, de quanto vale uma empresa. Eu sou a Alina da Livax, continue aqui acompanhando a gente nos nossos canais, redes sociais, e nós trazemos assuntos sobre empreendedorismo, sobre finanças, sobre investimento, sobre como ganhar dinheiro, como gastar, saber gastar, como multiplicar o seu dinheiro, e é isso.